Sabe aquela sensação de que você está fazendo tudo certo, mas a vida insiste em te empurrar para o lado errado? Pois é, foi exatamente assim que me senti naquela manhã de agosto, quando o telefone tocou às 6 horas. Era meu filho Carlos, a voz trêmula me dizendo que precisava de mim no fórum. Hoje, aos 68 anos, quando revivo essa história, ainda sinto o coração acelerar. Porque o que aconteceu naquele dia mudou tudo. Absolutamente tudo que eu pensava saber sobre minha família. Meu nome é Helena, e durante 43 anos trabalhei como professora de português numa escola estadual aqui em Belo Horizonte. Criei meu filho sozinha depois que meu marido Joaquim morreu num acidente de trabalho quando Carlos tinha apenas 7 anos. Foram tempos difíceis, mas nunca deixei faltar nada para o meu menino. Ele cresceu vendo minha luta, meu suor derramado em 3 empregos diferentes para garantir que ele tivesse roupa limpa, comida na mesa e estudos. E ele correspondeu, viu? Formou-se em administração, conseguiu um emprego bom numa empresa de logística, casou-se com a Mariana, me deu 2 netos lindos, o Pedro, de 12 anos, e a Júlia, de 9. Mas a vida tem dessas ironias cruéis. O próprio irmão do Joaquim, meu cunhado Valdemar, sempre foi um espinho atravessado na nossa garganta. Rico, dono de uma rede de lojas de materiais de construção, sempre nos olhou com desprezo. Depois que Joaquim morreu, ele simplesmente nos apagou da vida dele. Não ajudou com 1 centavo, não apareceu nos aniversários do Carlos, nada. Era como se a gente não existisse. E o pior, ele tinha 2 filhos, o Rodrigo e o Márcio, que herdaram essa mesma arrogância, essa mesma frieza. Quando estacionei meu velho Gol na frente do Fórum Lafayette, o sol de agosto já queimava o asfalto. Minas Gerais, no inverno seco, é assim mesmo. Aquele calor durante o dia e frio cortante à noite. Subi as escadas sentindo minhas pernas pesadas, não só pelo cansaço dos meus anos, mas por uma angústia que eu não conseguia nomear. Carlos estava na porta da sala de audiências, o terno cinza meio amassado, os olhos vermelhos. Mariana segurava a mão dele e, quando me viram, foi ela quem veio correndo me abraçar. Dona Helena, que situação! Ela sussurrou no meu ouvido e eu senti as lágrimas dela molhando meu ombro. O que está acontecendo, minha filha? Perguntei, afastando-a gentilmente para olhar seu rosto. Foi quando Carlos se aproximou e, pela primeira vez em muito tempo, vi meu filho quebrado. Aquele homem de 36 anos, que sempre foi meu orgulho, minha fortaleza, estava destroçado. Mãe, ele começou, a voz falhando. O tio Valdemar morreu há 3 meses, ataque cardíaco fulminante, e deixou um testamento. Meu coração parou. Valdemar morto? E ninguém tinha nos avisado. Nem para o enterro fomos chamados. A raiva começou a subir pela minha garganta, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Carlos continuou. O testamento é hoje. E aparentemente, eu fui incluído. Olhei para o meu filho sem entender. Valdemar, que nos desprezou a vida inteira, tinha colocado o nome do Carlos num testamento? Aquilo não fazia o menor sentido. Mas não tive tempo de processar a informação, porque a porta da sala se abriu e uma funcionária nos chamou para entrar. A sala era ampla, com aquele cheiro de madeira velha e processos acumulados que todo fórum tem. Sentado de um lado estava Rodrigo, o filho mais velho do Valdemar, de terno impecável e relógio que devia custar mais que meu carro. Do outro lado, Márcio, o mais novo, com cara de poucos amigos. Os 2 nos olharam com tanto desprezo que precisei segurar a mão do Carlos com força para ele não reagir. Tinha também o Dr. Augusto, o advogado da família, um senhor de uns 70 anos, cabelos brancos perfeitamente penteados, óculos de grau na ponta do nariz. Bom dia, ele disse, abrindo uma pasta grossa. Estamos aqui reunidos para a leitura do testamento do senhor Valdemar Augusto Ferreira da Silva. E foi então que nossa vida virou de cabeça para baixo. O Dr. Augusto ajeitou os óculos e começou a ler com aquela voz pausada de quem está acostumado a lidar com documentos importantes. Rodrigo e Márcio estavam visivelmente impacientes, tamborilando os dedos na mesa, claramente achando que aquilo era só uma formalidade antes de dividirem a fortuna do pai. Eu estava ali como mãe, como apoio para o meu filho, mas confesso que não entendia o que estávamos fazendo naquela sala. Eu, Valdemar Augusto Ferreira da Silva, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro minha última vontade. O Dr. Augusto lia com aquela entonação formal.
Deixo para meus filhos Rodrigo e Márcio as seguintes propriedades: o apartamento na Savassi, as 2 lojas menores da rede, as ações da empresa de transportes e a quantia de R$ 1.500.000 para cada um. Rodrigo sorriu, satisfeito. Márcio acenou com a cabeça, como se aquilo fosse exatamente o esperado. Olhei para o Carlos, que estava tenso, sem entender ainda por que estávamos ali. Quanto ao restante dos meus bens, continuou o advogado, e eu juro que vi ele respirar fundo antes de prosseguir. Deixo para Carlos Henrique Ferreira da Silva, filho do meu saudoso irmão Joaquim, a loja principal da rede, a casa na Pampulha, o terreno em Brumadinho, as aplicações financeiras e a quantia total de R$ 70 milhões. O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. Rodrigo ficou branco. Márcio levantou tão rápido que derrubou a cadeira. Mariana pôs a mão na boca. E eu? Eu simplesmente não conseguia processar o que tinha acabado de ouvir. R$ 70 milhões? Aquilo tinha que ser um erro, uma pegadinha cruel. Isso é um absurdo! Rodrigo explodiu, batendo a mão na mesa. Meu pai não estava bem da cabeça quando fez isso. Esse testamento é inválido. Senhor Rodrigo, o doutor Augusto falou com calma irritante. Seu pai estava perfeitamente lúcido quando redigiu este documento. Inclusive, há laudo médico anexado, feito por 3 especialistas diferentes, atestando sua plena capacidade mental. Mas por quê? Márcio gritou apontando para o Carlos. Porque esse ninguém ficaria com tudo. Nós somos os filhos dele. Nós trabalhamos na empresa. Nós cuidamos dele quando ele ficou doente. Carlos estava pálido ao meu lado, a respiração acelerada. Eu segurei firme na mão dele, tentando trazer ele de volta para a realidade. Porque aquilo tudo parecia um pesadelo, ou um sonho. Não sabia mais distinguir. O testamento contém uma carta explicativa. O Dr. Augusto anunciou, pegando um envelope lacrado. Com a permissão de todos, vou proceder à leitura. Rodrigo sentou de volta, a mandíbula travada. Márcio ficou de pé, os braços cruzados, a raiva escorrendo de cada poro. O advogado abriu o envelope devagar, retirou 2 folhas escritas à mão e começou a ler com a voz do próprio Valdemar, reverberando naquela sala através das palavras deixadas. Se vocês estão ouvindo isso, é porque já parti. E sei que Rodrigo e Márcio devem estar furiosos neste momento, mas preciso que entendam. Durante anos, construí um império achando que estava fazendo o certo. Dei tudo para os meus filhos, todos os luxos, todas as facilidades. E o que recebi em troca? 2 homens mimados, preguiçosos, que só sabem gastar e reclamar. Márcio xingou baixo. Rodrigo estava vermelho, as veias saltando no pescoço. Mas Carlos, a carta continuava, Carlos é diferente. Ele é o filho do meu irmão Joaquim, o homem mais honesto que conheci na vida. Quando Joaquim morreu, fui covarde, fui cruel. Virei as costas para Helena e para o menino porque me lembrava da minha própria fraqueza. Joaquim era tudo o que eu queria ser e nunca fui. Ele era bom, trabalhador, ético. E eu? Eu me escondi atrás do dinheiro e da arrogância. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Aquelas palavras doíam, mas também curavam algo que estava quebrado há décadas. Passei os últimos 5 anos da minha vida observando Carlos de longe. Contratei investigadores, confesso. Queria saber que tipo de homem ele tinha se tornado. E descobri algo extraordinário. Apesar de todas as dificuldades, apesar da minha omissão covarde, ele cresceu direito. Trabalha honestamente, cuida bem da família, educou os filhos com valores. É exatamente o tipo de homem que Joaquim seria orgulhoso de chamar de filho. Carlos começou a chorar, tentando disfarçar, mas seus ombros tremiam. Por isso, a carta prosseguia na voz firme do Dr. Augusto. Decidi dar a Carlos a chance que nunca dei, a chance de administrar o que construí, a chance de provar que honestidade e trabalho duro podem sustentar um império melhor do que privilégio e preguiça. Rodrigo e Márcio terão o suficiente para viverem confortavelmente se aprenderem a administrar o que recebem. Mas o resto, o coração do meu trabalho, vai para quem realmente merece. O silêncio voltou a dominar a sala quando o advogado terminou de ler. Rodrigo estava com os punhos cerrados, a respiração pesada. Márcio deu um soco na parede, deixando uma marca no gesso. Mariana chorava baixinho, abraçada no Carlos. E eu estava dividida entre a alegria pelo reconhecimento
e a tristeza por Valdemar ter esperado a morte para fazer o que era certo. Isso não vai ficar assim, Rodrigo rosnou, levantando-se. Vamos contestar esse testamento. Vamos provar que ele estava senil, manipulado, qualquer coisa. Você, ele apontou para o Carlos com desprezo, não merece um centavo do que é nosso por direito. Senhor Rodrigo, o doutor Augusto interveio, a voz ainda calma, mas com um toque de advertência. Seu pai antecipou essa reação. Por isso, além dos laudos médicos, há gravações em vídeo dele explicando suas decisões, testemunhas que podem atestar sua lucidez e uma cláusula específica. Qualquer tentativa de contestação judicial resultará na perda total da herança dos contestadores, que será revertida para instituições de caridade. Rodrigo ficou roxo. Márcio chutou a própria cadeira. Mas ambos sabiam que estavam encurralados. O advogado tinha sido implacável, tinha fechado todas as possíveis brechas. Vocês vão se arrepender. Márcio cuspiu as palavras na nossa direção. Podem ter certeza disso. Vamos destruir vocês de outras formas. Vocês não sabem com quem estão mexendo. E saíram batendo a porta com tanta força que o vidro tremeu. Ficamos ali, os quatro, em silêncio. O doutor Augusto arrumou os papéis calmamente, como se ameaças assim fossem parte da rotina dele. Depois olhou para o Carlos com um sorriso gentil, o primeiro sorriso verdadeiro que vi naquela manhã. Seu tio era um homem complicado, ele disse, estendendo uma pasta cheia de documentos para o Carlos. Mas nos últimos anos da vida dele, houve uma mudança. Ele percebeu os erros que cometeu e tentou corrigir o que podia ser corrigido. Aqui estão todos os documentos da herança, informações bancárias, escrituras, contratos da empresa. Vai ser um trabalho e tanto colocar tudo em ordem, mas você tem 60 dias para assumir oficialmente a administração da loja principal. Carlos pegou a pasta com mãos trêmulas. Eu nem sei por onde começar, ele admitiu, a voz rouca. Comece pelo começo, o doutor Augusto aconselhou, com aquela sabedoria de quem já viu muitas histórias. E lembre-se, seu tio confiou em você por um motivo. Ele viu em você o que Rodrigo e Márcio nunca tiveram. Integridade. Saímos dali atordoados. O sol lá fora parecia mais forte, mais brilhante, como se o mundo tivesse mudado de cor. No estacionamento, Carlos parou, olhou para mim com aqueles olhos molhados e disse: Mãe, o que eu faço? Como é que eu vou dar conta disso tudo? Segurei o rosto dele entre minhas mãos, do jeito que fazia quando ele era criança e tinha medo do escuro. Você faz o que sempre fez, meu filho. Trabalha duro, mantenha a honestidade e lembra de onde veio. Essa herança não é só dinheiro, é responsabilidade. É a chance de honrar a memória do seu pai, do seu tio e de provar que educação e caráter valem mais que qualquer fortuna. Ele abraçou-se em mim e ficamos ali por longos minutos, mãe e filho, processando a reviravolta absurda que nossas vidas tinham acabado de dar. Mariana veio se juntar a nós, e ali, naquele abraço coletivo no meio do estacionamento do fórum, eu soube que tudo tinha mudado. Para melhor? Ainda não sabia. Mas tinha mudado, disso eu tinha certeza absoluta. Os primeiros dias depois da audiência foram uma loucura. Carlos mal conseguia dormir, passava as noites estudando os documentos que o doutor Augusto tinha entregado. A loja principal da rede do Valdemar ficava na região da Contorno, um prédio de 3 andares que vendia de tudo: cimento, ferramentas, tintas, pisos, louças sanitárias. Era um negócio sólido, com funcionários antigos, fornecedores estabelecidos. Mas também tinha problemas, muitos problemas. Mãe, olha isso! Carlos me mostrou uma pilha de relatórios numa tarde de setembro. Estávamos na cozinha da minha casa, aquela cozinha simples com azulejos brancos que eu mesma tinha colado há 20 anos. O estoque está uma bagunça. Tem mercadoria parada há anos, fornecedores que não entregam no prazo, funcionários que claramente não estão fazendo o trabalho direito. Mariana trouxe café pra gente, aquele café mineiro forte que ajuda a clarear as ideias. E os outros funcionários? Como estão reagindo a você assumir? Ela perguntou. Divididos, Carlos suspirou, passando a mão pelo cabelo. Alguns estão felizes, principalmente os mais antigos que sofreram com a gestão irresponsável do Rodrigo. Mas outros são leais aos primos e estão claramente boicotando. Era exatamente o que eu temia. Rodrigo e Márcio não iam aceitar quietos a derrota.
E pelos olhares ameaçadores que tinham lançado na audiência, eu sabia que eles estavam planejando algo. Você precisa de ajuda, filho, eu disse firme. Não pode fazer isso sozinho. Precisa de gente de confiança. Mas quem, mãe? Eu trabalho com logística, não com materiais de construção. Não entendo metade do que está acontecendo lá. Foi Mariana quem teve a ideia. E o seu amigo, o Henrique? Ele não trabalhou anos numa empresa de materiais de construção antes de abrir a própria consultoria? Os olhos do Carlos se iluminaram. Henrique Cardoso era amigo de faculdade dele, um cara sério, competente, que tinha construído uma reputação sólida no mercado. Se alguém podia ajudar a organizar aquela bagunça, era ele. No dia seguinte, Carlos ligou para o Henrique e marcaram um encontro. Eu insisti em ir junto. Queria conhecer esse rapaz que talvez fosse a salvação da loucura em que estávamos metidos. Encontramos o Henrique numa padaria no bairro Funcionários, daquelas padarias mineiras charmosas, com pão de queijo quentinho e café expresso. Ele era um homem na casa dos 40, cabelos começando a embranquecer nas têmporas, óculos de armação moderna, um sorriso acolhedor que me conquistou imediatamente. Carlos, fiquei sabendo da herança, ele disse, apertando a mão do meu filho com força. Que reviravolta, hein? Reviravolta é pouco. Carlos riu sem humor. Estou completamente perdido, Henrique, e preciso de ajuda. Henrique ouviu atentamente enquanto Carlos explicava a situação. A herança inesperada, o estado caótico da loja, a resistência de alguns funcionários, as ameaças veladas dos primos. Quando Carlos terminou, Henrique ficou em silêncio por um momento, pensativo, mexendo no café. Olha, ele finalmente falou. O que você está descrevendo é um cenário clássico de sucessão mal planejada. O Valdemar construiu um império, mas não preparou ninguém para administrar direito. Os filhos dele se acostumaram com a mamata, e agora você herdou não só o negócio, mas também todos os vícios administrativos que se acumularam ao longo dos anos. Exatamente, Carlos concordou, aliviado por alguém entender. E eu não sei nem por onde começar a consertar. Henrique sorriu, e naquele sorriso eu vi competência e confiança. Começa fazendo uma auditoria completa. Precisa saber exatamente o que tem, o que falta, quem está trabalhando direito e quem está só sugando recursos. Depois, monta um plano de ação. Organiza o estoque, renegocia com fornecedores, treina a equipe e, principalmente, estabelece processos claros de gestão. Você toparia me ajudar? Carlos perguntou, esperançoso. Henrique olhou para mim, depois para o meu filho e acenou. Toparia, mas tem que ser do jeito certo. Vamos fazer um contrato de consultoria, tudo certinho, legal. Vou precisar de acesso total às informações da empresa e você vai ter que confiar em mim para tomar decisões difíceis. Decisões difíceis como o quê? Eu perguntei, precisando entender. Como demitir gente que não está fazendo o trabalho? Henrique respondeu com franqueza. Sei que vai ser duro, principalmente se forem funcionários antigos ou indicados pelos primos. Mas uma empresa não sobrevive com peso morto. Carlos respirou fundo. Eu conhecia meu filho, sabia como ele era bom de coração, como detestava conflito. Mas também sabia que ele era forte quando precisava ser. Tinha aprendido isso comigo, nos anos difíceis depois que perdemos o Joaquim. Com o Henrique a bordo, as coisas começaram a se mover. A primeira coisa que ele fez foi uma auditoria completa, e o que descobriu foi chocante. Tinha mercadoria vencida no estoque, fornecedores que superfaturavam há anos, funcionários fantasmas que recebiam salário, mas nunca apareciam, contratos leoninos que drenavam dinheiro da empresa. Era uma sangria sistemática que Valdemar, nos últimos anos doente, não tinha conseguido controlar, e que os filhos simplesmente ignoravam enquanto gastavam a fortuna em carros de luxo e viagens. Carlos, isso aqui é pior do que eu imaginava. Henrique disse numa reunião na casa do meu filho 2 semanas depois. Espalhou papéis pela mesa da sala, cada um mostrando uma irregularidade diferente. Se continuar assim, a empresa quebra em menos de 2 anos, herança ou não herança. Mariana ficou pálida. Mas tem todo aquele dinheiro que o Valdemar deixou. Dinheiro acaba quando o buraco é grande. Henrique explicou paciente. E esse buraco está enorme. Precisamos estancar a hemorragia imediatamente. Foi então que começou a fase mais difícil. Carlos teve que demitir 6 funcionários que estavam claramente roubando.
Teve que romper contratos com 3 fornecedores que eram amigos dos primos e superfaturavam descaradamente. Teve que reorganizar todo o estoque, fazendo promoções agressivas para se livrar do que estava encalhado e renegociar prazos com os bancos para alongar dívidas que ele nem sabia que existiam. Eu via meu filho chegando em casa exausto todas as noites, os olhos fundos, o peso da responsabilidade encurvando seus ombros. Mariana me ligava preocupada, dizendo que ele mal comia, que estava tendo pesadelos. Mas eu também via outra coisa: determinação. Carlos estava crescendo naquele desafio. Estava se descobrindo capaz de coisas que nunca imaginou. E então veio o primeiro golpe dos primos. Uma manhã, Carlos chegou na loja e encontrou o depósito completamente alagado. Alguém tinha deixado várias torneiras abertas durante a noite, e milhares de reais em mercadoria tinham sido destruídos. As câmeras de segurança, convenientemente, estavam com defeito naquela noite específica. Foi sabotagem, Henrique afirmou categoricamente quando foi ver o estrago. E aposto que sei quem mandou fazer. Carlos estava desesperado. Aquele prejuízo era gigante, justo quando estavam tentando reorganizar as finanças. Mas não tinha prova contra os primos, não tinha como acusá-los oficialmente. O que eu faço? Carlos perguntou, e pela primeira vez desde que tudo começou, vi medo real nos olhos dele. Foi Henrique quem teve a ideia. Você faz o que todo bom administrador faz quando é atacado. Se protege e contra-ataca. Primeiro, contrata segurança particular. Troca todas as fechaduras, instala câmeras novas e melhores. Segundo, processa o seguro para cobrir o prejuízo. E terceiro, e isso é o mais importante, você mostra que não vai ser intimidado. Como? Mariana perguntou. Henrique sorriu, daquele jeito estrategista que eu estava aprendendo a reconhecer. Organizando uma reunião com todos os funcionários, mostrando os números, explicando as mudanças e, principalmente, mostrando que a loja está indo para frente apesar dos ataques. Quando você mostra força, os covardes recuam. E foi exatamente o que fizemos. Carlos convocou todos os 73 funcionários da loja para uma reunião num sábado de manhã. Eu estava lá, sentada no fundo do salão de reuniões que ficava no 3º andar, assistindo meu filho se transformar no líder que ele precisava ser. Sei que muitos de vocês estão inseguros, Carlos começou, a voz firme ecoando no salão silencioso. Sei que as mudanças foram abruptas, que demissões foram feitas, que a rotina mudou, mas preciso que entendam, essas mudanças são necessárias. Encontramos irregularidades graves que estavam matando a empresa. E minha missão, a missão que meu tio Valdemar me confiou, é salvar esse lugar. Ele projetou números numa tela. O faturamento caindo dos últimos 5 anos, as dívidas acumuladas, os custos operacionais inflados. Alguns funcionários ficaram chocados, claramente não sabiam da gravidade da situação. Mas também quero mostrar esperança, Carlos continuou, trocando o slide. Nessas 2 semanas com a nova gestão, já reduzimos custos em 20%, renegociamos contratos importantes e aumentamos as vendas em 15%. Estamos no caminho certo. E quem quiser fazer parte dessa recuperação é muito bem-vindo. Mas quem estiver aqui só para sabotar, para ajudar os que querem nos ver falir, esse pode ir embora agora. O silêncio era tenso. Alguns funcionários baixaram a cabeça, envergonhados. Outros bateram palmas, apoiando. E três funcionários que eu reconheci como sendo muito próximos do Rodrigo levantaram e saíram batendo a porta. Ótimo, Henrique sussurrou ao meu lado. Menos 3 problemas para se preocupar. Após a reunião, vários funcionários vieram cumprimentar o Carlos, dizendo que estavam com ele, que queriam ver a loja voltar a ser o que era nos tempos áureos do Valdemar. Dona Célia, a chefe do setor de atendimento, uma senhora de uns 50 anos que trabalhava ali há 20, abraçou meu filho com lágrimas nos olhos. Seu tio escolheu certo, ela disse emocionada. Você tem o coração do Joaquim. E isso vale mais que qualquer diploma de administração. Saímos dali mais fortes, mas eu sabia, no fundo do coração, que Rodrigo e Márcio não iam desistir. O primeiro golpe tinha falhado, mas viriam outros, e precisávamos estar preparados. Outubro chegou, trazendo as primeiras chuvas da primavera em Belo Horizonte. Eu sempre amei essa época do ano, quando a cidade fica mais verde, o ar mais fresco, as jacarandás florindo roxas pelas avenidas.
Mas aquele outubro estava sendo especialmente tenso. Carlos trabalhava 14 horas por dia, Henrique praticamente morava na loja e Mariana fazia malabarismos para cuidar das crianças e ainda apoiar o marido. Foi numa terça-feira chuvosa que recebi a ligação. Era Mariana, a voz desesperada, dizendo que eu precisava ir urgente para o hospital. Meu coração gelou. Quando cheguei na emergência do hospital João 2013, encontrei Mariana no corredor, o rosto molhado de lágrimas. Dona Helena, o Carlos, ele passou mal na loja. Desmaio, pressão nas alturas. Os médicos estão examinando ele agora. Senti minhas pernas fraquejarem. Mariana me segurou, me levou até um banco. Ficamos ali, esperando, enquanto a chuva batia forte nas janelas e o cheiro de hospital me deixava enjoada. Pensava em tudo que tínhamos passado. Perder o Joaquim, criar o Carlos sozinha, vê-lo crescer direito apesar de tudo. E agora? Agora essa herança maldita estava matando meu filho? Quando o médico finalmente apareceu, 2 horas depois, meu coração estava acelerado. Era um doutor jovem, cansado, com aquele jaleco branco amarrotado de quem trabalha demais. Ele está bem. Foram as primeiras palavras dele, e eu quase desabei de alívio. Mas precisa descansar. O que o Sr. Carlos teve foi um pico de estresse agudo. Pressão arterial disparou. Teve uma crise de ansiedade forte. Se ele não diminuir o ritmo, pode ter problemas mais sérios. Posso vê-lo? Pedi, já me levantando. Carlos estava na maca, pálido, com soro no braço. Quando me viu, tentou sorrir, mas só conseguiu fazer uma careta triste. Sentei na beirada da cama, segurei a mão dele, aquela mão que eu tinha segurado quando ele deu os primeiros passos, quando ele caiu do balanço e ralou o joelho, quando ele recebeu o diploma na formatura. Desculpa, mãe, ele sussurrou. Eu prometi que ia dar conta, mas... Psyu, eu interrompi, pondo o dedo nos lábios dele. Você não precisa se desculpar por ser humano. Está carregando o peso do mundo nos ombros, meu filho. Mas não está sozinho. Nunca esteve. Mariana veio se juntar a nós, e ficamos ali, os 3, enquanto a tempestade lá fora ia passando, e o céu começava a clarear. Henrique chegou meia hora depois, preocupado, carregando a pasta do Carlos que tinha ficado na loja. Cara, ele disse sentando na cadeira ao lado da maca, você me deu um susto. Pensei que ia ter que administrar essa loja sozinho. Carlos riu fraco. Não escapa tão fácil. Mas foi Henrique quem disse o que precisava ser dito. Carlos, você precisa delegar. Não consegue fazer tudo sozinho. Vamos contratar mais gente, distribuir responsabilidades. Você é o dono, não o faz tudo. Mas contratando mais gente aumenta os custos e aumenta também a eficiência? Henrique interrompeu. Carlos, confia em mim. Eu faço isso há 15 anos. E aumenta também a eficiência? Henrique interrompeu. Carlos, confia em mim. Eu faço isso há 15 anos. Sei identificar talentos, sei montar equipes. Você não precisa estar em tudo. Precisa estar nas decisões estratégicas. O resto, delega. Carlos fechou os olhos, cansado demais para discutir. E talvez fosse isso que ele precisava ouvir. Que estava tudo bem não ser super-homem, que estava tudo bem pedir ajuda. Ele ficou internado por 3 dias. 3 dias que usei para pensar muito sobre tudo o que estava acontecendo. Será que aquela herança era uma bênção ou uma maldição? Será que o dinheiro valia a saúde do meu filho? Mas então me lembrava das palavras do Valdemar no testamento. Ele tinha confiado no Carlos porque via nele integridade, honestidade, os valores do Joaquim. E desistir agora seria trair não só a confiança do tio, mas também tudo que o Joaquim representava. Quando Carlos teve alta, Henrique já tinha colocado anúncios para contratar um gerente comercial, um supervisor de estoque e um assistente administrativo. E mais, tinha convencido 2 funcionários antigos e experientes, que conheciam cada canto daquela loja, a assumirem posições de liderança com autonomia real para tomar decisões. Você vai supervisionar, vai orientar, mas não vai fazer tudo, Henrique explicou firme. Esse é o único jeito de funcionar. E sabe de uma coisa? Funcionou. Nas semanas seguintes, com a carga distribuída, Carlos começou a respirar de novo. Ainda trabalhava muito, mas não era mais aquela loucura desumana. Ele chegava em casa, a tempo de jantar com a família, conseguia brincar com os netos, voltou a sorrir. As vendas continuaram melhorando. Novembro foi o melhor mês em 3 anos. Os fornecedores começaram a respeitar a nova gestão.
E até alguns clientes antigos, que tinham abandonado a loja nos tempos caóticos da administração do Rodrigo, voltaram. Mas Rodrigo e Márcio, esses continuavam na espreita. Eu sentia aquela sensação de ser observada, de que algo estava por vir, e meu instinto de mãe, afiado por décadas de proteger meu filho, raramente errava. Foi em dezembro, quando o comércio ferve por causa do Natal e as lojas de materiais de construção ficam lotadas com gente reformando a casa para as festas, que o segundo golpe veio. E esse foi mais calculado, mais cruel. Carlos chegou em casa numa sexta-feira à noite, o rosto branco, as mãos tremendo. Mariana e eu estávamos preparando a ceia antecipada, aquela tradição nossa de fazer um jantar especial toda sexta antes do Natal. O cheiro de pernil assando enchia a casa, mas quando vi meu filho parado na porta da cozinha, o coração afundou. "O que aconteceu?" perguntei, largando a faca que estava usando para cortar legumes. Carlos sentou pesadamente na cadeira, enterrou o rosto nas mãos. Mariana correu até ele, ajoelhou ao lado dele, segurou seus braços. "Amor, fala comigo, o que foi?" Ele tirou um papel do bolso, amassado, e colocou sobre a mesa. Era uma notificação judicial. Li rapidamente, e a raiva começou a ferver nas minhas veias. Rodrigo e Márcio estavam processando Carlos por administração temerária do patrimônio. Alegavam que ele estava destruindo a empresa, que as demissões tinham sido ilegais, que os novos contratos prejudicavam o valor da herança que eles também tinham direito, já que eram sócios minoritários de algumas operações. "Mas isso é mentira!" Mariana explodiu. "A loja nunca esteve tão bem." "Eu sei", Carlos disse, a voz quebrada. "Mas eles têm advogados caros, Mariana. Advogados que vão inventar números, distorcer relatórios, fazer parecer que eu sou um incompetente que está levando a empresa à falência." "E o Dr. Augusto?" eu perguntei. "Ele não pode ajudar?" "Já liguei para ele. Ele disse que vamos nos defender, que temos todos os números provando que a empresa melhorou. Mas um processo assim pode levar anos. Anos de audiências, de desgaste, de incerteza. E enquanto isso, os funcionários vão ficar inseguros, os fornecedores vão desconfiar, os clientes vão hesitar." Era exatamente isso que os primos queriam. Não conseguiram impedir a herança, então tentariam destruir o Carlos aos poucos, minando sua credibilidade, sua saúde mental, sua paz. Naquela noite não conseguimos jantar direito. O pernil ficou lá, esquecido no forno, queimando nas bordas enquanto ficávamos sentados na sala, tentando processar aquilo tudo. Henrique veio mais tarde, chamado pela Mariana, e quando leu a notificação, xingou baixo. "Eles são espertos", ele admitiu, relutante. "Sabem que não vão ganhar o processo, mas não é esse o objetivo. O objetivo é te desgastar, fazer você desistir, vender a parte deles por um preço alto só para ter paz." "E se eu fizer isso?" Carlos perguntou, e a derrota na voz dele me partiu o coração. "E se eu vender a parte deles, me livrar desse pesadelo? Aí eles ganham", eu disse firme, mais firme do que me sentia por dentro. "Aí eles provam que bullying funciona, que covarde sempre vence no final. É isso que você quer ensinar para o Pedro e para a Júlia? Que quando as coisas ficam difíceis a gente desiste?" Carlos me olhou e vi nos olhos dele aquele menino de 7 anos que perguntou por que o pai tinha ido embora e nunca mais voltou. Vi o adolescente que trabalhou de balconista num supermercado para ajudar nas despesas. Vi o homem que criou 2 filhos com amor e dedicação. E vi a resposta se formar antes mesmo dele falar. "Não", ele disse, a voz voltando a ter firmeza. "Não é isso que quero ensinar." "Mas como eu luto contra isso, mãe?" "Como?" "Com a verdade", Henrique respondeu. "Com números, com fatos, com transparência. Vamos documentar cada decisão, cada melhoria, cada centavo que entrou e saiu. Vamos transformar a defesa num show de competência. E quando esse processo acabar, e vai acabar com nossa vitória, eles vão estar tão desmoralizados que nunca mais vão tentar nada." Foi um dezembro difícil. Enquanto todo mundo estava em clima de festa, nós estávamos em modo de guerra. O Dr. Augusto montou uma equipe de defesa impecável. Henrique organizou todos os relatórios financeiros, todos os indicadores de melhoria. Carlos deu entrevistas para jornais locais, contando a história da recuperação da loja, mostrando transparência absoluta. E sabe o que aconteceu? Os funcionários se uniram em torno dele.
Dona Célia organizou um abaixo-assinado com todos os 70 empregados atestando a boa administração do Carlos. Fornecedores enviaram cartas elogiando a nova gestão. Até clientes gravaram vídeos dizendo como a loja tinha melhorado. Rodrigo e Márcio não esperavam por isso. Esperavam encontrar um Carlos isolado, fraco, fácil de destruir. Em vez disso, encontraram um homem apoiado por uma comunidade inteira que acreditava nele. O Natal foi diferente naquele ano. Normalmente comemorávamos na minha casa, uma celebração simples, mas cheia de amor. Mas Carlos insistiu em fazer na casa dele e chamar não só a família, mas também o Henrique, o Dr. Augusto, Dona Célia e alguns outros funcionários da loja que tinham se tornado amigos verdadeiros naqueles meses de luta. A casa da Mariana ficou linda, decorada com aquelas luzes pisca-pisca que o Pedro e a Júlia adoravam. Tinha peru, tender, farofa, arroz à grega, aquela fartura mineira que aquece não só o estômago, mas também o coração. E pela primeira vez em meses, vi meu filho relaxar de verdade, rir de verdade, ser apenas o Carlos, não o herdeiro, não o empresário sob ataque, apenas meu menino. O Dr. Augusto, já com uns 3 copos de vinho na cabeça, contou histórias do Valdemar que eu nunca tinha ouvido. Histórias de quando ele era jovem, de como tinha construído o império do zero, de como, no fundo, sempre se arrependeu de ter sido distante da família do Joaquim. Ele me procurou 2 anos antes de morrer. O Dr. Augusto revelou, os olhos marejados. Disse que tinha vivido errado, que o dinheiro tinha envenenado os filhos dele, que queria consertar ao menos uma coisa antes de partir. Passou meses decidindo como fazer esse testamento, consultando médicos, advogados, até psicólogos. Queria ter certeza de que estava fazendo o certo. E estava? Carlos perguntou, baixinho. O Dr. Augusto olhou em volta, para aquela sala cheia de gente boa, gente honesta, gente que tinha se unido em torno de um objetivo comum. Estava. Olha o que você construiu aqui, Carlos. Não é só uma empresa que está prosperando. É uma família, uma comunidade. Isso vale mais que todos os milhões que seu tio deixou. Brindamos a isso, e as lágrimas que escorreram pelos meus olhos não eram de tristeza, mas de orgulho. Orgulho do meu filho, orgulho do homem que ele tinha se tornado, orgulho de ter conseguido criá-lo sozinha e vê-lo prosperar. Depois da ceia, as crianças brincavam no jardim, perseguindo vagalumes naquela noite quente de dezembro. Mariana e Dona Célia conversavam sobre receitas. Henrique e o Dr. Augusto discutiam estratégias para a audiência que estava marcada para janeiro. E eu? Eu sentei no balanço da varanda, aquele balanço de madeira que o próprio Carlos tinha construído quando compraram a casa, e apenas observei. Carlos veio sentar ao meu lado, nos embalando devagar, no ritmo da noite. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas curtindo a brisa, o som dos grilos, as risadas das crianças. Mãe, ele finalmente disse, eu queria te agradecer. Por quê, filho? Por me ensinar a ser teimoso, ele riu. Por nunca me deixar desistir. Tem horas que eu olho para essa loucura toda e penso, seria tão mais fácil vender tudo, pegar o dinheiro e viver tranquilo. Mas aí eu lembro de você, trabalhando em 3 empregos, estudando de noite para terminar a faculdade mesmo com 40 anos, criando um filho sozinha. E penso, se ela aguentou tudo aquilo, eu posso aguentar isso. Segurei a mão dele, aquela mão grande, calejada, de quem trabalha duro. Sabe o que seu pai diria se pudesse ver você agora? Carlos me olhou, esperando. Diria que está orgulhoso. Diria que você é exatamente o homem que ele sonhou que você fosse. E diria para você lutar, porque coisas boas valem a luta. Ele abraçou-se em mim e ficamos ali, mãe e filho, balançando devagar enquanto o ano de tantas mudanças ia chegando ao fim. Janeiro chegou trazendo o calor escaldante do verão mineiro e também a primeira audiência do processo. Mas dessa vez estávamos preparados. A equipe do Dr. Augusto tinha montado uma defesa impecável, com números incontestáveis, testemunhas sólidas, documentos que provavam categoricamente que a loja tinha melhorado em todos os aspectos sob a gestão do Carlos. Rodrigo e Márcio chegaram no fórum com seus ternos caros e advogados mais caros ainda. Mas quando viram a quantidade de gente que estava ali apoiando o Carlos, funcionários que tinham tirado o dia de folga, fornecedores que vieram testemunhar,
até clientes antigos da loja. A confiança deles vacilou. A audiência foi longa, cansativa, cheia de termos jurídicos que eu mal entendia. Mas o essencial era claro: os números não mentiam. O faturamento tinha aumentado 32%. As dívidas tinham diminuído em 40%. Os funcionários estavam satisfeitos, os fornecedores pagos em dia. A empresa estava saudável, crescendo, próspera. Os advogados dos primos tentaram distorcer os fatos, alegar que o crescimento era artificial, que não ia se sustentar. Mas quando Henrique subiu ao estrado e apresentou projeções técnicas, análises de mercado, comparativos com concorrentes, ficou claro para todo mundo que aquilo não era sorte, era competência. No final da audiência, o juiz, um senhor de uns 60 anos com cara de quem já viu de tudo, olhou para o Rodrigo e para o Márcio e disse algo que me marcou. O senhor Valdemar escolheu seu herdeiro baseado em caráter, não em laços de sangue. E pelos fatos apresentados aqui hoje, fez a escolha certa. Processo arquivado por absoluta falta de fundamento. Saímos dali vitoriosos. E mais do que isso, saímos fortalecidos. Porque tínhamos provado, não só para os primos, mas para nós mesmos, que estávamos no caminho certo. Com o processo arquivado, parecia que finalmente teríamos paz. Carlos estava conseguindo administrar a loja com mais tranquilidade. A equipe estava entrosada, as vendas continuavam crescendo. Fevereiro trouxe as chuvas de verão e também novos projetos. Expandir a loja, abrir uma filial, modernizar o sistema de vendas online. Mas a vida, eu aprendi em 68 anos, raramente dá trégua por muito tempo. Foi numa tarde de março, com aquele sol forte que só Minas tem, que Mariana me ligou chorando. Não conseguia entender o que ela dizia entre os soluços, só pedindo para eu ir urgente na casa deles. Peguei um táxi, o coração disparado, 1000 cenários ruins passando pela cabeça. Quando cheguei, encontrei Mariana sentada na escada da varanda, o rosto inchado de tanto chorar. Júlia estava abraçada nela, também chorando. Pedro estava trancado no quarto. E Carlos? Carlos não estava em casa. O que aconteceu? Perguntei, sentando ao lado delas, puxando as duas para um abraço. A diretora ligou da escola. Mariana conseguiu falar entre soluços. O Pedro, ele se envolveu numa briga feia. Bateu num colega, quebrou o nariz do menino. Está suspenso por 1 semana. Meu coração gelou. Pedro, meu neto Pedro, aquele menino doce, educado, que adorava ler e jogar videogame, brigando na escola. Onde está o Carlos? Foi no hospital com o pai do outro menino. Vai pagar as despesas, tentar resolver. Mas Dona Helena... Mariana me olhou com aqueles olhos desesperados. Isso não é normal do Pedro. Ele nunca foi violento. Tem alguma coisa errada. Subi até o quarto do Pedro. Bati devagar na porta. Silêncio. Bati de novo. Pedro, é a vovó. Posso entrar? Ouvir um pode abafado. Abri a porta e encontrei meu neto de 12 anos encolhido na cama, o rosto vermelho, os olhos evitando me olhar. Sentei na beirada da cama, não disse nada. Apenas fiquei ali, esperando. Demorou, mas eventualmente ele começou a falar. E o que ele contou me partiu o coração. Vovó, os meninos da escola, eles ficam dizendo que o papai roubou a herança, que a gente é ladrão, que o papai enganou o tio-avô Valdemar quando ele estava doente, que a gente não merece o dinheiro. Fechei os olhos, a raiva fervendo. Rodrigo e Márcio tinham perdido na justiça, então estavam usando as crianças, estavam espalhando mentiras, envenenando o ambiente, atacando onde mais doía. E hoje, Pedro continuou, a voz quebrando. O Marcelo, ele disse que meu pai era um ladrão vagabundo. E eu não aguentei, vovó. Eu não aguentei e bati nele. Puxei meu neto para um abraço, sentindo ele tremer todo. Escuta bem o que vou te dizer, Pedro. Seu pai é o homem mais honesto que eu conheço. Ele não roubou nada. O tio-avô Valdemar escolheu ele porque via nele caráter, integridade, tudo que os próprios filhos não tinham. E se tem gente espalhando mentiras, é porque são pessoas pequenas, com coração pequenininho, que não conseguem aceitar quando alguém melhor que elas prospera. Mas, vovó, todo mundo na escola acredita. Dizem que a gente só tem coisas boas agora porque roubou. As pessoas vão falar, Pedro, sempre vão, mas sabe o que você faz? Você levanta a cabeça e prova pelo seu caráter, pelas suas ações, quem você realmente é.
Seu pai está fazendo isso todo dia e você também pode. Mas eu bati no menino, vovó. Fiz errado. Fez errado bater, sim. Violência não resolve nada, só piora. Mas eu entendo a raiva. Entendo a dor. E você vai pedir desculpas pro Marcelo, vai aceitar a suspensão, vai aprender com isso. Mas nunca, nunca vai abaixar a cabeça por ser filho do Carlos. Seu pai é motivo de orgulho. Ouviu bem? Ele acenou, ainda chorando, mas um pouco mais aliviado. Quando descemos, Carlos já tinha chegado, exausto, derrotado. O pai do Marcelo tinha aceito o pagamento das despesas médicas, mas tinha deixado claro que ia processar pela agressão. Mais um processo, mais uma dor de cabeça, mais um ataque. Naquela noite, reunimos a família toda. Eu, Carlos, Mariana, Pedro e Júlia. E conversamos abertamente, sem esconder nada, sobre tudo o que estava acontecendo. Sobre a herança, sobre os primos vingativos, sobre as mentiras, sobre como lidar com a situação. Eu desisto, Carlos disse de repente, a voz cansada. Vendo tudo. Pego o dinheiro, a gente muda de cidade, recomeça longe. Não vale a pena destruir nossa família por causa disso. Não! Pedro gritou, surpreendendo a todos. Papai, não! A vovó acabou de me dizer que a gente não foge. A gente enfrenta. A gente prova quem a gente é. E eu acredito nisso. Acredito no Senhor. Não desiste, pai. Por favor. Vi lágrimas escorrendo pelo rosto do Carlos. Vi Mariana segurar a mão dele. Vi Júlia, pequenina, vir abraçar o pai pelo outro lado. E vi meu filho, naquele momento de fraqueza, encontrar força onde mais importava, na família. Está bem, ele finalmente disse. Está bem. A gente continua, mas juntos. Não escondo mais nada de vocês. A gente enfrenta tudo, mas juntos. E assim fizemos, juntos. Abril trouxe uma calmaria estranha. O processo do pai do Marcelo foi resolvido fora da justiça, com Carlos pagando uma indenização e Pedro se desculpando formalmente. Na escola, com o tempo, as fofocas foram perdendo força, especialmente quando os professores começaram a notar e coibir o bullying. Pedro voltou diferente das aulas, mais maduro, mais ciente de que tinha que lidar com provocações sem usar os punhos. A loja estava prosperando de verdade agora. Henrique tinha implementado um sistema de gestão moderno, com controle de estoque informatizado, programa de fidelidade para clientes, treinamentos constantes para os funcionários. As duas filiais menores que Rodrigo e Márcio tinham herdado estavam patinando, perdendo mercado, enquanto a loja principal se consolidava como referência na região. Eu via a frustração dos primos de longe. Eles apareciam às vezes, rondando a loja, tentando encontrar alguma falha, algum erro que pudessem usar contra o Carlos. Mas não encontravam nada, porque não tinha nada para encontrar. Foi numa manhã de segunda-feira que recebi uma visita inesperada. Estava em casa, regando minhas plantas na varanda. Sempre tive essa mania de ter vasos por todo lado para alegrar o ambiente, quando uma mulher alta, elegante, de uns 50 anos, tocou a campainha. Dona Helena? Ela perguntou, e havia algo na voz dela que me soou familiar. Sim, sou eu. Em que posso ajudar? Ela hesitou, olhou para a rua como se checando se alguém a tinha seguido, e então disse, meu nome é Valéria. Fui casada com o Valdemar por 23 anos, antes dele se divorciar e casar com a mãe do Rodrigo e do Márcio. Fiquei paralisada. Valdemar tinha sido casado antes? Isso nunca tinha sido mencionado, nem no testamento, nem em lugar algum. Pode entrar, consegui dizer, abrindo a porta. Sentamos na sala, servi café, e Valéria começou a contar uma história que eu jamais imaginaria ouvir. Ela e Valdemar tinham se casado jovens, construído o negócio juntos, mas com o tempo, o dinheiro mudou Valdemar. Ele ficou obcecado, distante, até que simplesmente pediu o divórcio, alegando que ela não estava à altura do sucesso dele. Casou-se com uma mulher mais jovem, mais interessada em status, e teve Rodrigo e Márcio. Mas por que está me contando isso? Perguntei confusa. Valéria respirou fundo. Porque Valdemar me procurou um ano antes de morrer. Pediu desculpas por tudo. Disse que tinha sido um idiota, que tinha destruído o que tínhamos de bom por ganância, e me contou sobre o testamento que estava fazendo. Me contou sobre Carlos, sobre o Joaquim, sobre a família que ele tinha abandonado. Ela tirou um envelope da bolsa, colocou sobre a mesinha de centro. Ele me pediu um favor.
Me pediu para guardar isso e entregar para o Carlos se Rodrigo e Márcio tentassem destruí-lo. E pelo que tenho acompanhado nos jornais, nas fofocas, parece que é exatamente isso que eles estão fazendo. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Tinha o nome do Carlos escrito à mão, com aquela letra firme do Valdemar que eu tinha visto nos documentos. O que é isso? Cartas, Valéria respondeu. Cartas que Valdemar escreveu para os filhos, explicando por que fez o que fez, explicando os erros dele como pai, como eles foram criados na preguiça e no privilégio, como ele tentou corrigir tarde demais. E, principalmente, explicando por que Carlos era diferente, por que merecia a chance. Por que você está entregando isso para mim e não diretamente para o Carlos? Valéria sorriu, triste. Porque mães se entendem. Porque eu sei que você vai saber o momento certo de dar isso para o seu filho. E porque... Ela hesitou. Porque eu nunca tive filhos. O Valdemar não quis. Disse que atrapalharia os negócios. E vendo o que ele criou com os filhos que teve depois, agradeço todo dia por não ter passado por isso. Mas olho para o Carlos, pelo que ele conseguiu apesar de tudo, e penso, é assim que um filho deveria ser. Ela se levantou para ir embora. Na porta, virou-se mais uma vez. Cuida dele, dona Helena. O mundo precisa de mais homens como o seu Carlos, e menos como o Valdemar foi durante tantos anos. Quando ela foi embora, fiquei ali parada, segurando aquele envelope, sentindo o peso do que ele representava. Não abri. Não era para mim. Era para o Carlos, mas guardei com cuidado, esperando o momento certo. Esse momento veio mais rápido do que eu imaginava. Maio começou com uma notícia que abalou todo mundo. Márcio tinha sido preso, flagrado tentando subornar um fiscal da prefeitura para conseguir licenças irregulares para uma das lojas que ele herdara. A notícia saiu em todos os jornais, na TV, nas redes sociais. O nome da família Ferreira da Silva estava sendo arrastado na lama. Carlos me ligou desesperado. Mãe, isso vai respingar na gente. As pessoas vão associar a loja principal com as filiais, vão achar que somos todos iguais. Ele tinha razão de se preocupar. Já começavam a aparecer comentários nas redes sociais da loja, clientes questionando, pedindo explicações. Era uma crise de imagem que precisava ser gerenciada rápido. Foi Henrique quem teve a ideia. A gente faz uma coletiva de imprensa. Deixa claro que as lojas são administrações completamente diferentes. Mostra transparência total, convida a imprensa para visitar, auditar, ver que aqui as coisas são feitas do jeito certo. E foi o que fizemos. Carlos convocou uma coletiva para aquela mesma semana. Henrique, o Dr. Augusto e eu estávamos lá, dando apoio. Vieram jornalistas de todos os veículos importantes de Belo Horizonte. Câmeras, gravadores, aquele burburinho de imprensa que sempre me deixou nervosa. Carlos subiu na pequena plataforma montada no salão da loja, ajeitou o microfone e falou com uma honestidade que me orgulhou. Boa tarde a todos, convoquei essa coletiva porque vocês merecem a verdade. Sim, Márcio Ferreira da Silva é meu primo. Sim, nós herdamos partes de um império construído pelo mesmo homem, mas as semelhanças param por aí. Ele projetou numa tela os números da loja principal. Crescimento, empregos gerados, impostos pagos, fornecedores em dia, funcionários satisfeitos, tudo documentado, tudo transparente. Desde que assumi a gestão desta loja, minha missão foi uma só: honrar a confiança que meu tio Valdemar depositou em mim. E honrar significa fazer as coisas do jeito certo, sempre. Sem atalhos, sem subornos, sem ilegalidades de espécie alguma. Uma jornalista levantou a mão. Senhor Carlos, mas o senhor não acha problemático ter herdado tanto quando os filhos biológicos do falecido herdaram tão pouco? Carlos respirou fundo. E foi então que decidi que era o momento certo. Levantei, peguei o envelope que Valéria tinha me entregado e subi na plataforma. Sussurrei no ouvido do meu filho. É hora deles entenderem. Carlos olhou para o envelope, depois para mim, e acenou. Abriu ali mesmo, na frente de todo mundo, e começou a ler a carta do Valdemar. Mas sua voz falhou. Então fui eu quem pegou as folhas e li, com a voz firme de quem passou a vida ensinando, acostumada a projetar palavras. Rodrigo e Márcio, se vocês estão lendo isso, é porque as coisas não saíram como esperei. Esperei que vocês aceitassem minha decisão com maturidade, que entendessem que fiz o que fiz para tentar corrigir meus erros como pai. Criei vocês na fartura,
mas esqueci de ensinar o essencial: caráter. Dei dinheiro, mas não dei limites. Dei liberdade, mas não dei responsabilidade. E agora colho o resultado: 2 homens que só sabem pegar, nunca construir. A sala estava em silêncio absoluto. Continuei. Carlos é tudo o que vocês deveriam ter sido. Trabalha duro, cuida da família, respeita as pessoas. Aprendi, tarde demais, que privilégio sem mérito é veneno. Por isso, dei a ele a chance de construir o que vocês só souberam destruir. E se ainda não entenderam, talvez nunca entendam. Dinheiro sem caráter vale nada. Quando terminei de ler, havia lágrimas em muitos rostos daquela sala. A verdade tinha um peso, uma força que não podia ser negada. A coletiva terminou com os jornalistas aplaudindo. Aplaudindo. Não sei se era permitido, se era protocolo, mas aconteceu. E nos dias seguintes, a narrativa mudou completamente. As matérias falavam sobre o herdeiro honesto, a administração exemplar, a virada moral de um império. As vendas não só se mantiveram, como aumentaram. Clientes que tinham ficado receosos voltaram, trazendo outros. Fornecedores renovaram contratos com confiança. E Rodrigo? Rodrigo apareceu na loja 3 dias depois da coletiva. Rodrigo estava diferente quando entrou na loja naquela tarde de quinta-feira. Não tinha mais aquela arrogância. Aquele ar de super Rodrigo estava diferente quando entrou na loja naquela tarde de quinta-feira. Não tinha mais aquela arrogância, aquele ar de superioridade que sempre carregou. Estava com o terno amassado, a barba por fazer, olheiras profundas. Pediu para falar com o Carlos em particular. E meu filho, depois de hesitar, concordou. Eu estava na loja naquele dia, ajudando Dona Célia a organizar uma campanha de doações para uma creche do bairro. Quando vi Rodrigo entrar, meu corpo inteiro ficou tenso. Mas Carlos fez um sinal para que eu ficasse calma e levou o primo até a sala de reuniões no 2º andar. Fiquei ali embaixo fingindo trabalhar, mas na verdade com o coração acelerado, imaginando 1000 cenários. Será que Rodrigo vinha causar mais confusão? Será que tinha algum novo plano para prejudicar meu filho? Meia hora depois, eles desceram juntos e, para minha surpresa absoluta, Rodrigo tinha os olhos vermelhos. Dona Helena, ele disse, parando na minha frente, a voz engasgada. Eu preciso pedir desculpas. Por tudo. Pelas ameaças, pelas sabotagens, por ter colocado meu irmão para fazer as coisas terríveis que fizemos, por ter sido tão pequeno. Fiquei sem palavras. Olhei para o Carlos, que acenou levemente, como que dizendo que aquilo era sincero. Meu pai tinha razão, Rodrigo continuou. A carta dele me destruiu, porque era verdade, cada palavra. Nunca trabalhei de verdade na vida. Sempre tive tudo fácil. E quando ele escolheu você, ele olhou para o Carlos, não foi capaz de aceitar que talvez, só talvez, eu não merecesse mais que isso. E o Márcio? Perguntei, porque precisava saber. Ele pensa igual? Rodrigo balançou a cabeça, triste. Márcio está pior. Está preso, revoltado, culpando todo mundo menos ele mesmo. Acho que ele está perdido. Mas eu não quero ser assim. Não quero ser o homem que meu pai descreveu naquela carta. Carlos pôs a mão no ombro do primo. E o que ele disse naquele momento me mostrou que eu tinha criado um homem maior que eu mesma. Rodrigo, não é tarde para mudar. Não é tarde para aprender. Se você realmente quer ser diferente, eu te ajudo. Você tem as 2 lojas menores. Elas estão mal administradas, perdendo dinheiro, mas podem ser recuperadas. Posso te ensinar o que aprendi. Posso compartilhar as estratégias que usamos aqui. Não como inimigos, mas como família. Rodrigo olhou para o Carlos com uma mistura de surpresa e gratidão que era difícil de descrever. Você faria isso? Depois de tudo? Faria. Porque é o que meu pai, o Joaquim, teria feito. Porque é o que seu pai, no fundo, queria que acontecesse. Ele não queria te destruir, Rodrigo. Queria te ensinar. E se você está disposto a aprender, eu estou disposto a ensinar. E assim, começou uma reconciliação que ninguém esperava. Rodrigo passou a frequentar a loja principal 3 vezes por semana, aprendendo com o Henrique sobre gestão, com Dona Célia sobre atendimento ao cliente, com os supervisores de estoque sobre logística. Era humilhante para ele, eu sei, ver que tinha que aprender o básico com pessoas que antes considerava inferiores. Mas ele engoliu o orgulho e aprendeu. As lojas menores começaram a melhorar. Devagar, mas melhorar. Rodrigo implementou as mudanças,
cortou os gastos excessivos, começou a trabalhar de verdade. E pela primeira vez na vida, eu acho que ele sentiu o gosto da conquista por mérito próprio. Junho chegou com o frio seco do inverno mineiro, aquele frio que corta, mas é gostoso, que pede cobertor e chocolate quente. A loja principal tinha acabado de completar 1 ano sob a gestão do Carlos, e os números eram impressionantes. Crescimento de 53% no faturamento, criação de 22 novos empregos, expansão para vendas online que já representavam 20% da receita. Henrique organizou uma festa para comemorar, convidou todos os funcionários, fornecedores, parceiros. Foi na própria loja, depois do expediente, com aquele clima gostoso de confraternização mineira. Pão de queijo, broa de fubá, quitandas e, claro, cerveja gelada para quem quisesse. Eu estava lá, vendo meu filho circular entre as pessoas, cumprimentando cada um pelo nome, agradecendo pelo trabalho. Vi Rodrigo num canto, conversando com um fornecedor, anotando dicas. Vi Pedro e Júlia brincando com os filhos de alguns funcionários. Vi Mariana rindo com Dona Célia. E senti uma paz que não sentia há muito tempo. Dona Helena, o doutor Augusto veio sentar ao meu lado, um copo de quentão na mão. O Valdemar estaria orgulhoso, muito orgulhoso. Acho que sim, concordei, sorrindo. Acho que finalmente ele encontrou o jeito certo de deixar um legado. Não foi o dinheiro, o doutor Augusto disse pensativo. Foi a oportunidade. Foi dar à pessoa certa a chance de mostrar seu valor. Quantas fortunas são desperdiçadas em mãos erradas? Quantos impérios são destruídos por herdeiros incompetentes? Mas aqui é diferente. E era mesmo. Ali naquela loja, naquela festa simples mas cheia de alegria genuína, estava a prova de que caráter importa mais que sangue, de que trabalho duro vale mais que privilégio, de que nunca é tarde para consertar erros. Júlio trouxe uma surpresa que ninguém esperava. Uma proposta de compra. Uma grande rede nacional de materiais de construção queria comprar a loja principal. A oferta era generosa, muito generosa, 120 milhões de reais. Carlos viria me mostrar a proposta numa tarde de sábado, com a carta formal da empresa interessada. Mãe, é dinheiro suficiente para a gente viver o resto da vida sem preocupações. Para você, para Mariana, para os meninos, para todo mundo, ele disse, mas havia incerteza na voz. E o que seu coração está dizendo? Perguntei, porque aprendi há muito tempo que dinheiro sozinho nunca é resposta para nada. Carlos ficou em silêncio, olhando pela janela da minha sala, vendo o movimento da rua. Estou dizendo que construímos uma família aqui. Dona Célia, o Henrique, todos os funcionários que acreditaram na gente. Se eu vender, o que acontece com eles? A rede vai manter todo mundo? Vai respeitar a cultura que criamos? Ou vai só transformar em mais uma loja impessoal, igual a tantas outras? E tem mais, ele continuou. Tem o Rodrigo. Ele está mudando, mãe. De verdade. Está aprendendo, crescendo. Se eu vender e sair, ele perde o apoio, a orientação. As chances dele voltar a ser o que era são grandes. Levantei, fui até ele, segurei seu rosto com as 2 mãos como fazia quando ele era pequeno. Então você já sabe a resposta, meu filho. Não está me perguntando o que fazer. Está me pedindo confirmação do que já decidiu. Ele sorriu, aquele sorriso lindo que iluminava tudo. Acho que sim. Vou recusar a proposta. Vamos continuar construindo isso aqui, porque não é sobre o dinheiro. Nunca foi. É sobre fazer a coisa certa. E recusou. A notícia se espalhou rapidamente entre os funcionários, e a reação foi de alívio e gratidão. Dona Célia chorou quando soube, abraçada no Carlos. Você podia ter ficado rico e ido embora, mas escolheu ficar com a gente. Isso vale mais que qualquer dinheiro. Mas recusar 120 milhões também trouxe consequências. Agosto chegou trazendo desafios novos. Concorrentes começaram a apertar, fazendo promoções agressivas, tentando roubar clientes. A rede que tinha feito a oferta, vendo-se rejeitada, abriu uma mega store a poucos quilômetros da loja principal, com preços baixíssimos, claramente operando no prejuízo só para conquistar mercado. É guerra, Henrique diagnosticou numa reunião de emergência. Eles querem nos forçar a vender, ou nos destruir tentando. Carlos estava preocupado, mas não desesperado. Então vamos lutar, mas não com as mesmas armas deles. Eles têm escala, têm capital. Nós temos algo que eles nunca vão ter. Atendimento pessoal, conhecimento do cliente,
envolvimento com a comunidade. Foi Rodrigo, surpreendentemente, quem teve a ideia. E se a gente se unisse? As 3 lojas. A sua, que é a principal, e as minhas 2. Criamos uma rede local, pequena, mas forte, com poder de negociação melhor com fornecedores, mas mantendo a cara de cada loja, o atendimento personalizado. Carlos ficou pensativo. Era arriscado. Significaria se associar formalmente com Rodrigo, dividir controle, confiar nele de verdade. Mas também fazia sentido estratégico. Rodrigo, Carlos disse sério, se a gente fizer isso, tem que ser de verdade. Sociedade de verdade, com tudo documentado, responsabilidades claras. Você estaria disposto a isso? Estaria, porque aprendi que sozinho eu fracasso. Mas com você eu posso ser melhor. Posso aprender a ser o administrador que nunca fui. E assim nasceu a Rede Ferreira. 3 lojas unidas sob uma gestão compartilhada, mas com autonomia local. Carlos como CEO, Rodrigo como diretor de operações, Henrique como consultor estratégico. Foi trabalhoso montar tudo, alinhar processos, treinar equipes, mas funcionou. Em setembro, quando a Megastore concorrente percebeu que não estava conseguindo derrubar a Rede Ferreira, mudou de estratégia. Começou a respeitar, até a colaborar em alguns projetos comunitários. O mercado era grande o suficiente para todo mundo, descobriram. Outubro chegou trazendo a primavera e também o 2º aniversário da morte de Valdemar. Carlos organizou uma missa em memória dele, e para surpresa de todos, o padre que celebrou foi o mesmo que tinha casado Valdemar e Valéria décadas atrás. Ela estava lá, sentada discreta no fundo da igreja, com aquele sorriso tranquilo de quem fez as pazes com o passado. Rodrigo também estava, ao lado de uma mulher que eu não conhecia. Depois da missa, ele nos apresentou. Essa é a Fernanda, minha namorada. Nos conhecemos no grupo de apoio para dependentes de comportamento destrutivo que comecei a frequentar. Olhei para ele surpresa. Rodrigo em terapia? Rodrigo buscando ajuda? Como as coisas tinham mudado. E o Márcio? Carlos perguntou, porque ninguém tinha tido notícias dele desde que saíra da prisão 3 meses atrás. Rodrigo fez uma expressão triste. Está morando no Rio. Não quer contato com ninguém da família. Acho que a vergonha foi grande demais. Tentei falar com ele algumas vezes, mas ele não atende minhas ligações. Era triste, mas também era a escolha dele. Algumas pessoas aprendem com os erros, outras fogem deles. Márcio tinha escolhido fugir. A vida seguiu seu ritmo. Novembro foi mês de preparação para o Natal, de vendas intensas, de correria boa, aquela correria que cansa, mas satisfaz. Pedro estava indo bem na escola, tinha até entrado para o time de debate. Júlia descobriu talento para desenho e estava fazendo aulas. Mariana voltou a trabalhar meio período como nutricionista, realizando um sonho antigo. E eu? Eu continuava sendo avó, mãe, amiga, aquela figura que todo mundo procurava quando precisava de um conselho, de um abraço, de um café e uma conversa sincera. Foi numa tarde de dezembro, quente e chuvosa como só Minas consegue ser nessa época, que Carlos apareceu na minha casa com uma caixa grande. Tenho um presente para você, mãe. Mas não é de Natal, é de agradecimento. Abri a caixa e encontrei uma maquete linda. Era uma casa, mas não qualquer casa. Era a casa dos meus sonhos. Aquela que eu sempre desenhava em guardanapos quando esperava pelo Carlos sair da escola. Aquela com varanda ampla, jardim de inverno, biblioteca. Mãe, Carlos disse, ajoelhado ao meu lado. Comprei um terreno lindo em Nova Lima. E vou construir essa casa para você. Exatamente como você sempre sonhou. Porque nada disso seria possível sem você. Sem a educação que me deu, sem os valores que me ensinou, sem o exemplo que foi. Chorei. Claro que chorei. Chorei de alegria, de orgulho, de gratidão por estar viva, para ver meu filho não só prosperar financeiramente, mas principalmente prosperar como ser humano. A construção começou em janeiro do ano seguinte. Acompanhei cada etapa, escolhendo cores, pisos, plantas para o jardim. Era uma delícia ver aquele sonho antigo ganhando forma concreta. Enquanto isso, a Rede Ferreira continuava crescendo. Uma 4ª loja foi inaugurada, dessa vez administrada por um dos funcionários antigos que Carlos tinha treinado pessoalmente. Dona Célia se aposentou, mas continuou indo na loja 2 vezes por semana, só para tomar um cafezinho e ver como estão as coisas. Como ela dizia rindo,
Henrique se tornou sócio oficial, merecidamente. Rodrigo assumiu sozinho uma das lojas menores, que, sob sua nova gestão atenta e dedicada, finalmente deu lucro consistente. E Valéria? Valéria se tornou amiga nossa. Almoçávamos juntas uma vez por mês, duas mulheres que tinham amado homens complicados e sobrevivido para contar a história. Março chegou trazendo o fim do verão e também a conclusão da minha casa. Carlos organizou uma festa de inauguração, convidando todo mundo, família, amigos, funcionários, parceiros. Quando entrei pela primeira vez naquela casa, com seus amplos cômodos cheios de luz, o jardim florido, a varanda com rede para descansar, senti que tinha fechado um ciclo. Comecei pobre, viúva jovem, com um filho pequeno para criar. Trabalhei duro a vida toda, 3 empregos simultâneos, estudando à noite, dormindo pouco, sonhando muito. Criei meu Carlos do jeito que pude, com amor e firmeza, ensinando valores mais que dando coisas materiais. E agora? Agora estava ali, numa casa linda que era minha, vendo meu filho bem-sucedido não por sorte, mas por caráter, vendo meus netos crescendo felizes, vendo uma família unida que tinha enfrentado tempestades e saído mais forte. Dona Helena, Henrique veio me cumprimentar, um copo de champanhe na mão. Essa casa é linda, mas o que realmente construiu aqui foi muito maior. Construiu um homem de verdade. E isso não tem preço. Rodrigo veio logo depois, trazendo Fernanda. Tia Helena. Ele me chamava assim agora, e era estranho, mas bom. Obrigado, por não desistir da gente, por mostrar pro Carlos que era possível me dar uma segunda chance. Sou um homem melhor por causa disso. A festa foi linda, cheia de risadas, música, comida boa. Mas o momento mais especial foi quando o sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa, e Carlos me chamou para sentar na varanda. Mãe, ele disse, pegando minha mão enrugada entre as dele. Você sabe o que aprendi com tudo isso? Com a herança, com a loja, com todas as dificuldades? O que, meu filho? Que a verdadeira herança não foi o dinheiro do tio Valdemar, foi você. Foi tudo que você me ensinou. Honestidade, trabalho duro, respeito pelas pessoas. Isso vale mais que 70 milhões, que 120 milhões, que qualquer fortuna do mundo. Porque dinheiro acaba, empresa pode falir, mas caráter permanece. Abracei meu filho, sentindo meu coração transbordar. Ali, naquela varanda, vendo o sol se pôr sobre Belo Horizonte, com minha família reunida, com a certeza de que tinha cumprido minha missão nessa vida, senti uma paz profunda. 68 anos de vida, 43 como professora, 36 como mãe. E cada dia, cada sacrifício, cada lágrima tinha valido a pena para chegar até aquele momento. Hoje, quando conto essa história, as pessoas ficam impressionadas com os números, com os milhões, com a reviravolta dramática da herança inesperada. Mas eu sempre termino dizendo a mesma coisa. O verdadeiro tesouro nunca foi o dinheiro. Foi ver meu filho crescer direito. Foi ver caráter triunfar sobre privilégio. Foi ver que educar com amor e valores realmente faz diferença. E se eu pudesse deixar um conselho para quem está me ouvindo agora? Seria esse. Não importa quanto dinheiro você tenha ou deixe de ter. Não importa que herança material você receba ou não receba. O que importa é quem você é, como você trata as pessoas, que exemplo você deixa. Porque no final, quando olhamos para trás, não são os números da conta bancária que aquecem o coração. São os abraços, as conquistas honestas, o orgulho de saber que fizemos o certo mesmo quando era difícil. Carlos não ficou com 70 milhões porque teve sorte, ficou porque foi honesto a vida inteira, porque trabalhou duro, porque seu pai, meu Joaquim, ensinou pelo exemplo, porque eu, dentro das minhas limitações, fiz o melhor que pude. E hoje durmo tranquila todas as noites, nesta casa que é meu presente, mas também meu prêmio por uma vida vivida com dignidade. Hoje vejo meus netos crescendo com os mesmos valores que ensinei para o pai deles. Hoje sei que quando eu partir, vou deixar algo muito mais valioso que dinheiro. Vou deixar um legado de caráter. E isso, meus queridos, isso ninguém nunca vai poder tirar de nós. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário contando o que você achou. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de que caráter vale mais que dinheiro.
Um abraço e até a próxima.